poder, dos atos poderosos do Senhor em toda a sua vivência. E quando a gente para observar, o povo tinha o conhecimento de quem era Deus, sabia os mandamentos do Senhor, mas mesmo assim desobedecia. E Deus, Ele usou Jeremias, Ele usou profetas para corrigir o seu povo, mas mesmo assim o povo desobedeceu. E Deus permitiu um exílio. E antes do exílio, Deus permitiu que algumas vezes a Babilônia, por intermédio de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, entrasse em Israel e sitiasse o templo e queimasse, destruísse todo o templo do Senhor. E agora levou reis, levou príncipes, levou pessoas, escravizou na Babilônia. Levaram na primeira leva Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Mudaram o nome para Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles cursavam a faculdade babilônica. Eles entendiam da cultura, entendiam da lei, entendiam do costume. Quiseram fazer uma lavagem cerebral na cabeça daqueles jovens, mas tiraram o nome, mas não tiraram a essência daqueles jovens em Deus e do conhecimento que ele tinha herdado pelos seus pais. O mundo ele vai usar essas estratégias para querer trazer dúvidas acerca da nossa fé. Mas quando a gente conhece o Deus único e verdadeiro, quando a palavra de Deus é a fonte de conhecimento, não é o barulho, não é a emoção, é a palavra. A palavra, ela tem o poder de vivificar o homem e de ainda que o homem seja passando por dificuldades, feito Jó, ainda que ele seja aconselhado a negar ao nosso Deus, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não conheço a Deus por meras emoções, eu conheço a Deus pela sua palavra. Ainda que a situação aperte, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E eu não adoro pelo que ele me dá, eu não adoro pelas coisas que ele me proporciona, eu adoro porque ele é Deus. E ainda que o momento que eu esteja passando seja um momento de dor, de perdas e de dificuldades, eu sei que ele vive e por fim se levantará. É essa certeza. Pode tirar riqueza, pode tirar título, pode tirar tudo, mas não tira a fé de do coração de um verdadeiro adorador. Aleluia! Glória a Deus. O povo de Israel passa 70 anos. Daniel não entende as escrituras e vai orar a Deus e perguntar o porquê. O seu chefe, ele diz que as escrituras interpretam as escrituras. E Daniel veio entender o porquê, pastor Leandro, porque ele leu os escritos de Jeremias. E ele entendeu o porquê, quanto tempo ia passar, e diante da palavra, a Bíblia diz que Daniel se quebranta, se condicionando também a dizer: eu estou aqui porque também eu faço parte desse povo. Estamos aqui, Senhor, porque a gente pecou contra ti. Ele entendia a razão, mas ele entendeu a razão porque ele leu a palavra. A palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela nos confronta para que a gente crie relacionamento com o Senhor, para que a gente entenda quem somos e quem Deus é. E a partir dali ele passa a compreender. Mas havia um tempo de exílio e um tempo determinado por Deus para Deus, o próprio Deus, liberar o povo. Como Deus dissesse assim: 70 anos é o tempo suficiente para que vocês possam aprender e refletir acerca de quem eu sou, de quem vocês é e de quem vocês devem tributar adoração e honra. Glória, aleluia! A Bíblia diz que Deus usa um ímpio, Ciro. E a Bíblia já profetizava sobre Ciro no capítulo 45 do livro do profeta Isaías.
Ele chama de Ciro de meu servo. E quando Ciro, nos primeiros anos do seu reinado, ele emite um decreto dizendo: olha, a partir de agora, todos os judeus estão livres para que possa regressar, para reconstruir o templo. Só que a história vai dizer que alguns judeus não saem porque criaram família na Babilônia e agora passaram a ser comerciantes. E, inclusive, alguns historiadores dizem que Daniel ele fica, ele não volta. E voltando, irmãos, a ordem era clara: reconstruir o templo. Quem não lembra do Salmo 126? Quando a gente passou a regressar da Babilônia para Sião, era como um sonho, a nossa boca se encheu de riso. E as nações disseram: grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso estão alegres. Aí o povo de Israel diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso que estamos alegres. Glória, aleluia. Mas antes disso, o povo disse: canta agora, adora agora. Ele disse: como poderei cantar hinos ao Senhor se estamos distantes de Sião? Estamos distantes do templo, não temos mais o templo. O povo, na hora do aposto, irmãos, faz 1001 promessas. Se eu estivesse lá, se estivesse no templo, se o Senhor libertasse. Aí Deus usa a Siri: vá agora. Não era saudade que vocês tinham do templo? Não era saudade que você tinha da minha casa? Não era saudade que você estava de Sião? Então, vá agora. Aí quando o povo sai, era alegria tão grande, era uma euforia tão grande. Só que essa euforia, essa adrenalina de dizer: eu vou, eu quero, eu estou junto, pode contar comigo, começou os irmãos se esfriarem. Começaram a se estabelecer e dizer: eu preciso agora dedicar a mim, as minhas coisas. Veja como muda, irmãos, as coisas. É que nem muitos irmãos, quando Deus abrir minha porta, eu vou ser um dizimista fiel, não vou faltar um culto. Aí quando Deus abre a porta, ele diz: não vou hoje não, porque eu estou cansado. Não vai dar para dizimar não, porque eu contraí uma dívida muito alta. A gente promete 1001 coisas, irmãos, ao Senhor. Quando estava na pandemia, que saudade da igreja. Quando a pandemia passar, não vou faltar um culto. A gente faz 1001 promessas. E quando a gente tem a liberdade de cultuar o nosso Deus, a gente coloca tantas desculpas, irmãos. A euforia passa, a adrenalina passa, e a gente começa a dizer: eu e eu. Aí eu te pergunto: e o Senhor? Fica onde? O povo estagnou, irmão. Havia Zorobabel e havia homens que estavam de frente a esta obra. Josué, governador. O poder, irmãos, os principais poderes político e religioso estagnaram, paralisaram, desmotivaram. E Deus disse: eu tirei vocês do exílio e trouxe vocês para a terra natal. Para quê? Qual a finalidade? Não era de construir? Só que o povo disse: hoje não, pastor. Amanhã. Hoje não, porque eu estou muito ocupado. Sabe aquela parábola, pastor, da ceia? Que o Senhor dá um banquete. E a desculpa, irmãos, é a mesma nos dias atuais. Vou não, porque eu comprei um terreno. Como é que você compra um terreno se você não olha ele antes?
Eu comprei um terreno, vou ter que ir lá resolver as coisas. Mas o natural de você comprar uma propriedade é antes de você ver. Eu casei, eu comprei uma junta de boi. Sempre damos desculpas. Até quando, irmãos? Vamos atribuir a Deus desculpas? E os próprios líderes chegou a um ponto de estagnação. Eles paralisaram. Aí Deus, Ageu, se prontifica a me representar aí. Porque a obra não pode parar. E vocês, como liderança maior embaixo, vocês precisam motivar o povo. Para que o povo foque no propósito principal ao qual eu estabeleci para eles. E aqui no livro de Ageu eu vejo um princípio muito importante, que é o princípio da honra. O que é honrar? É você considerar. Quando eu honro alguém, eu estou tendo consideração. Eu estou tendo respeito. Você já parou para pensar que às vezes que nós atribuímos desculpas ao Senhor, a gente não tem o priorizado? A gente não tem colocado como primazia da nossa vida? E aqui eu não quero trazer um sermão, irmãos, atribuindo que a gente é super crente e nós somos falhos. Também desmotivamos. Não é só você aí embaixo que tem dificuldade, irmãos. O pastor também tem problema na família, tem problema no casamento, tem problema com os filhos, tem dívidas, adoece. O pastor também tem a potencialidade de aconselhar todo mundo, mas muitas vezes ele se encontra solitário, sem ter ninguém para conversar. Você já parou para imaginar isso? Quantos pastores têm tirado a sua própria vida? Porque no ministério é tão dolorido, é tantas coisas, irmão. Eu estava conversando com um pastor, ele chegou lá na loja e eu vi a aflição dele, ele veio para pregar um QR Code, ele acabou contando um monte de coisa da vida dele. Eu disse, misericórdia, Jesus. Ele disse, pastor, dei discipulado, eu ajudei tanto o irmão. Os irmãos, não é por reconhecimento, pastor, não é por aplauso, é por honra. Na hora da foto, tiraram foto com o auxiliar, agradeceram ao auxiliar. Mas eu, que não ganho ajuda nenhuma da igreja, dei o discipulado. E para acabar de completar, uma irmã que a gente tratou dela, ajudou, curou as feridas dela, no culto de ação de graça, nem sequer me convidou, nem convidou a minha esposa. E Deus dizendo aqui, vocês têm priorizado a vocês mesmos, mas não têm me honrado. O cemitério está assim de flores, irmãos. Do que adianta? A gente às vezes reconhece o pastor que nem sequer sabe que tu existe. Que nem sabe teu nome. E quando tu vai falar com ele, ele nem responde no Instagram. Aí tu honra mais os de fora do que os de casa. Era Deus dizendo, vocês estão focando somente em vocês. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O povo foi chamado para condicionar. O povo foi condicionado a um serviço, irmãos. O povo negligenciou. E Deus usa o profeta Ageu para exortar o povo, dizendo, vocês dizem que não é o tempo, que não chegou a hora. E quando é a hora? Se o propósito que vocês saíram do exílio foi para esse fim.
chega um momento em que os homens, os líderes, eles se desmotivam, o povo também, aí fica um negócio só, irmão. E pense numa situação difícil, é trabalhar com um povo desmotivado, que vai no automático, que vai porque tem que ir, que vai para preencher um banco, que quando recebe uma ordem, irmão, fica bochechudo, que quando é designado a fazer algo, não faz com amor, não faz com alegria, não tem mais aquele gozo do serviço do Senhor de trabalhar. Recentemente eu botei uma irmã para limpar a igreja, ela disse, eu não fui chamada para limpar a igreja. Disse, como é que é, irmão? Não me bote para limpar a igreja. Para mim isso não é servir a Deus. Eu disse, Aí eu disse, irmã, a senhora está muito equivocada. E sabe qual foi? Como Jesus começou no seu ministério? Não foi com o microfone na mão. Não foi com uma plateia, com um público grande, não. Foi com uma bacia e com uma toalha. Foi servindo. Independente da tarefa que seja na obra de Deus, é nobre, não é vergonha. Porque quando a gente é escalado para fazer qualquer coisa na igreja, troca uma água, a gente vai bochechudo. Eu quero é pregar, não quero trocar água. Eu quero é pregar, não quero limpar a igreja. Mas também isso é um serviço para o Senhor. É uma forma de você honrar a Deus. E o profeta Ageu, ele exorta o povo. E ele não fala de si mesmo, ele fala atribuindo o nome do Senhor. Por quê? Porque o povo estucou as suas casas com o cedro do Líbano, com as maiores e melhores formas humanas de ajeitar a sua casa, de atribuir na nossa linguagem hoje o porcelanato, a casa com piscina. Aí tem um flat em Porto de Galinha, outro em Tamandaré. Começaram a investir nisso e a obra de Deus, irmãos, jogada. A obra de Deus deixada de uma forma desleixada. É pecado arrumar a casa de maneira nenhuma. Você tendo condições e vista da melhor forma. Coloque o melhor que você puder na sua casa. Mas a gente não pode, irmãos, esquecer que nós temos um papel fundamental na obra de Deus. A gente nunca pode deixar a obra de Deus em segundo plano. Deus, ele não quer todo o bolo. Ele só quer ter a honra de receber a primeira fatia, irmãos. Glória. Isso é ter consideração. Você dá a primeira fatia do bolo a quem você mais considera. É o que Deus quer para nós. Que a gente o priorize. Que ele seja primícia de tudo. Que a gente possa honrar. Que a gente possa atribuir a ele o reconhecimento de que ele é tudo. E tudo que temos foi ele que deu, irmãos. Você só veste por causa do Senhor, você só come por causa do Senhor. E se você pensar o contrário, você não entendeu o que é evangelho, irmãos. Porque Paulo diz, se comais, se bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você só respira esse oxigênio por conta da graça do Senhor. Quantas pessoas pagaram para receber oxigênio nos hospitais, irmãos? E você hoje, mediante a graça do Senhor, pode desfrutar desse oxigênio gratuitamente. Deus, ele não quer que a gente tire de casa tudo para dar a ele. Não, irmãos. Ele quer que a gente entenda o que é o reino. Eu vi uma frase de um pastor muito interessante. Ele diz: se você entende o que é ministério, você nunca vai comprar um sofá branco para sua casa. Porque a ideia do evangelho é compartilhar, irmãos. Não é você comprar o sofá e só eu sento, não. Porque a ideia do evangelho é comunidade, é todo mundo estar junto.
A ideia do evangelho não é você receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E o povo guardou tudo, irmão. Reteve tudo e esqueceu de que outrora estava exilado, estava sendo humilhado, estava a 1.500 quilômetros oposto da sua terra natal, pedindo a Deus para libertar. Quando Deus liberta, eles ficam alegres, mas a euforia acaba. A Bíblia diz que devemos ser firmes, constante e abundante no Senhor, sabendo que o nosso serviço no Senhor não é em vão. A Bíblia diz em Hebreus, sabendo que Deus não é injusto, para que não possa recompensar cada um de nós segundo as suas obras. Glória! Paulo diz, querem que pouco semeia, pouco ceifará. A ideia do reino é uma semeadura, irmãos. Existem medidas de bênção para mim e para você, sacudida, recalcada e transbordante. Tem um jovem senhor na nossa igreja, ele é casado com a filha da missionária, e ele era muito incrédulo quanto à ideia de cooperar na obra. Até eu ia algumas vezes para a casa da missionária, porque ela é nossa costureira, e ali a gente conversar acerca do reino. E a primeira vez que ele foi lá em casa, ele disse, eu pensei que a sua casa era diferente do que era. Eu disse, por quê? Você achou que a minha casa era luxuosa? Quando ele foi na minha casa pela primeira vez, ele disse, oxe, você achou que agora? Nada não. E depois, quando teve mais intimidade, ele disse, pastor, eu não sabia que o senhor morava aqui. Isso é aqui que Deus me colocou até o tempo dele. E ali ele começou a entender, a gente foi explicando na prática, ele foi vendo. E chegou um momento que ele disse, pastor, a partir de hoje eu vou passar a contribuir na casa do Senhor. Porque ele dizia que a esposa barganhava com Deus. Ele dizia, sua esposa não barganha, sua esposa honra. É diferente, por isso que o seu dinheiro rende. Porque o texto diz que o povo, ele reprimiu tanto a mão, ele condicionou a esconder para a obra e atribuir para seu uso pessoal, que eles comiam e não se fartavam, se vestiam, mas eles não se aqueciam, e o seu salário era como se colocasse num saco furado, irmão. Isso é Bíblia, viu? Vai reclamar com Ageu, com o Espírito Santo, com Deus. Isso é Bíblia. Ele disse, a partir de hoje eu vou honrar Deus. Amém. Agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, bom dia, de manhã, viu? Quando o banco liberava, bom dia, pastor. Está aqui meu dízimo. Eu disse, sim, rapaz. No outro mês, bom dia, pastor. Está aqui meu dízimo. Bom dia, pastor. Está aqui meu dízimo. Até um dia que ele mandou um áudio e disse, pastor, o senhor não sabe nenhum. Eu disse, que foi? Ele disse, fui demitido. Eu disse, miséria. O que é que o varão vai pensar? Depois que eu comecei a dizimar, está dando tudo errado. Não é, irmão? Porque tem pessoas que é assim. Depois que eu passei a contribuir com o reino, de vez a minha vida melhorar, aí eu disse, varão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero que seja bem franco comigo. Está chateado? Ele disse, não. Eu não sei o porquê Deus permitiu, pastor. Mas eu sei que Ele tem algo melhor para mim. Independente se eu esteja trabalhando ou não. O dinheiro que eu pegar, a partir de hoje, eu vou honrar a Deus. Glória, aleluia! Eu disse, é conversa mole. Quando apertar a situação, ele dá um passo para trás. Porque teve uma irmã, ela disse, pastor, eu vou começar a dizimar porque Deus está colocando no meu coração, vou começar a contribuir com ele. Disse, amém, mano, que bem. Depois de 2 meses, ela disse, pastor, depois que eu comecei a dizimar, tudo está dando errado na minha casa, o negócio está apertando. Aí um ímpio, irmãos, ele disse, independente do momento que eu esteja a passar, eu vou honrar a Deus. Isso continue. Está indo para a igreja, irmão. Mais do que muitos cristãos. Ele vai para a igreja dia de terça, lá na igreja, que é doutrina.
Aqui ainda o pastor bota os louvores. Lá é no cru mesmo, irmão. Lá é na raça. Lá não tem esse negócio não. Aqui é bom. Aqui é bom demais. A gente chega, ora, e é 2 horas de ensino, irmão. Sem parar. Ele chega cedo e fica lá sentado, observando. Cheguei na casa hoje dele, a esposa dele completou ano, que era líder do departamento infantil. Ele está escutando o hino e fazendo café. Eu disse, menino, eu estou aqui, pastor, ouvindo o hino. Eu disse, o Senhor já está trabalhando na tua vida, varão. Porque na medida que a gente se envolve com as coisas de Deus, o reino nos envolve com as suas coisas, irmão. É prazeroso, é maravilhoso. O dia de terça e domingo, ele está lá na igreja. Olha que ele tem uma rotina puxada. Ele trabalha, chega do trabalho, ajuda as atividades domésticas, vai pegar o filho dele na escola, que é uma ladeira bem alta. Quem foi pro morro sabe como funciona o negócio. A ladeira alta, depois ele desce, vai em Casa Amarela, pega a filha na creche e volta, arruma todo mundo e diz, vamos para a igreja. Vamos para a igreja adorar o Senhor. Aí ele chega, boa noite, pastor. Boa noite, varão. Aí esses dias ele chegou lá na igreja, pastor Leandro. Ele disse, pastor, eu tive uma experiência com Deus. Ele disse, olha. Diga qual foi a sua experiência, varão. Aí ele disse, meu irmão, fui comprar pão, pastor. Lá no Pena, que é lá no Lago Dom Luís, que é um negócio que tem antes de subir no morro. E quando eu cheguei lá, o cara pediu um pão a mim. Eu disse, vou dar não. Aí foi-se embora. Aí um negócio dentro de mim, eu disse, sabe o que é esse negócio já, né? Aí ele começou a rir. Disse, dê. Aí ele disse que não deu um pão não, deu 3 pães. Oh, glória a Deus, irmãos. Ele subiu para casa, aí uma pessoa mandou uma mensagem para ele, tu está precisando de alguma coisa? Ele disse, pô, não, mas estava. Aí a pessoa disse assim, vê o teu Pix aí que eu mandei uma ajuda para tu. Aí ele disse, pastor, quando eu abri o meu aplicativo, tinha 300 reais. Aí eu olhei para ele e disse, foi sempre a cada pão que tu desse. Para tu saber que na medida que tu honra o reino também te honra, varão. E ele ficou olhando assim, eu disse, essa é a experiência daqueles que honram a Deus. Na medida que a gente investe, porque você não dá, teve uma irmã que disse assim, pastor, eu vou pagar meu dízimo. Eu disse, a senhora vai pagar o quê? A senhora vai devolver o dízimo, não vai pagar nada. Deus não lhe deve nada, irmão. E nem a senhora e eu é que devemos ao Senhor. Quando a gente dizima, a gente devolve ao Senhor. É a primeira fatia do bolo. Não é você resolver as contas, os débitos todos, para depois o que sobrar. E se sobrar, não querer abençoar a obra não, que Deus não precisa do teu resto não, irmão. É a primazia. Tem uma irmã da Universal, irmão, que quando ela vai receber o auxílio dela, sabe o que ela faz, irmã Muriel? Ela vai na boca do caixa e tira o dinheiro. Ela pode pegar no Pix, porque ela tem um caixa-tem. Ela vai na boca do caixa e ela pega a cédula mais nova, mais bonita. E antes dela resolver qualquer coisa, primeiro é o de painho. Primeiro é o de Deus, para depois eu resolver as demais coisas. Eu não estou ensinando aqui que você deve ser negligente com as suas contas, porque a Bíblia manda a gente saber usar o nosso dinheiro. A Bíblia diz que tem que usar o dinheiro com pão, com coisas úteis e necessárias. Não é para você fazer dívidas descontroladamente, se aperrear para pagar e descontar no livro, porque sempre a obra do Senhor é que só. Pastor, me dividir aqui, depois a gente resolve o dízimo aí. Por isso que você só vive aquilo. Por isso que a sua vida não rende, seu dinheiro não dá. Tem um diácono que ele diz assim, toda vez que eu vou fazer feira, pastor, eu oro antes com a minha esposa, eu entro no quarto, pego o meu dinheiro, boto em cima da cama, dou as mãos a ela e começo a orar com ela. Digo, Deus, vai lá, paralisa a máquina administradora, coloca umas promoções de repente aí, Senhor. E ele sabe o que ele comia todos os dias, irmãos? Diante do Espírito Santo. Hambúrguer
salsicha e ovo. Teve um dia que ele abriu a marmita perto do amigo dele, irmã Tati. O amigo dele disse assim: de novo, irmão, ovo? Aí, meu irmão, vou abrir minha marmita perto de tu não, velho. Quando ele passou, entendeu o que é honrar a Deus, irmão. Não é barganhar, não é dar para querer algo em troca. É você dar voluntariamente, com amor e com alegria. Aleluia. Teve uma irmã que veio dar o dízimo com pesado, disse: olha, levou, tome de volta, minha esposa, mas meu filho, tome de volta. Se eu, que sou eu, humano, eu me senti mal de receber isso, imagina Deus, tome de volta, meu irmão. Porque Deus, Ele não quer que a gente dê com tristeza nem com pesar no coração. Ele quer e ama os que contribuem com alegria. E quando ele vai no mercado, ele ora, ele: pastor, antes eu gastava e parecia que era um saco furado. Gastava muito e vinha pouco. Hoje não, pastor. Hoje eu boto tudo o que eu quero. Eu não como mais ovo e hambúrguer não, viu? Eu como carne. Às vezes eu chego lá e ele: pastor, quer almoçar? Eu quero. E tem maminha aqui, quer comer? Eu sou glória. Eu quero, varão, bote. Porque ele entendeu o princípio de honrar a Deus. Aleluia. Por isso que o profeta, por intermédio do Senhor, ele diz: por isso que vocês compram e não rendem. Vocês comem e não se saciam. E vocês recebem e o dinheiro não rende. Sabe qual é a maior prosperidade na Bíblia? Não é você ter muito dinheiro. É muitas vezes você ter pouco dinheiro, pagar as tuas dívidas todinha, quitar todos os teus débitos, sustentar a tua casa e deitar a tua cabeça com tranquilidade no travesseiro sem dever a ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Está em paz com Deus, está em paz com teus filhos, está em paz com teu esposo e está em comunhão com a igreja. Aleluia. Isso é prosperidade. Não se iluda com o Instagram, com a vida ilusória, que no apagar das câmeras, só Deus sabe a realidade. Então, o profeta, ele nos encoraja a investir no reino, a contribuir no reino e a se habilitar a fazer a obra de Deus, sem dar desculpa. Porque quando bate 6 horas, é uma dor no joelho, é uma dor na perna, é uma dor na cabeça, é uma dor no ombro, é que não dá, é que aquilo, é que é isso. A gente tem que se esforçar, irmãos. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Existe uma força espiritual do reino das trevas para nos paralisar, mas maior e mais forte e poderoso é quem está comigo e contigo. A Bíblia diz, irmãos, que Senaqueribe disse: eu sou forte, eu sou poderoso, e aquela situação amedrontou Ezequias a ponto dele achar que estava condicionado a perder. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor afirma, dizendo que com ele está o braço de carne, mas com Ezequias e com o povo de Deus estava o braço forte de Deus, irmão. E está chegando o período em que os irmãos somem da igreja, que é o período final de ano. Que a ansiedade e a imposição midiática é tão grande para você ter, para você comprar, que estimula, melhor dizendo, o consumismo desenfreado a ponto de você se acumular em dívida e se desorganizar. E pense numa coisa para consumir a nossa vida conjugal, a nossa vida mental e também a espiritual, é o tal da dívida, irmão. Você fica impaciente, você briga com o marido, você não quer mais orar e ainda culpa a Deus. Por que eu estou passando por isso? E no final quem sofre? A obra. A obra de Deus é quem sofre. É uma luta para a gente contribuir na compra de um ar-condicionado, de um ventilador.
Mas no bastidor, tu viu se eu comprei um airfry pra mim. Paguei à vista. Por isso que eu não gosto de estar com dinheiro sobrando, eu tome à vista. Ajuda aí, meu irmão, não cometer ela. Pastor, eu tô quebrado. A gente tem mais estímulo em investir nas nossas coisas do que nas coisas de Deus. Eu vi um áudio que me chocou muito, irmãos, que as facções criminosas se pagam uma taxa. E essa taxa é mensal. Para que o crime ele possa ser sustentado, irmãos. Você vai para o estádio de futebol. O presidente do esporte, irmão, ele fez um plano anual para que os sócios pagassem tudo para ir para os jogos do esporte. Todos os sócios, mensalmente, eles dizimam para ver o time de futebol. Quer ver só atrás da terra, que o esporte não está ganhando de ninguém, irmão. Mas a turma pagou para ver o esporte perder. Quando a gente era do mundo, a gente se amostrava tanto, irmão, que a gente só queria tomar cerveja da cara. Só queria fumar o cigarro mais caro, é black. Tomo S, o S não, só fumo black. Aí quando chega na casa do Senhor, fecha a mão. E Deus dizendo, olhe, que esse é a razão e o motivo de vocês não prosperar. Porque vocês estão cerrando a mão para a minha casa. Aí Deus que conhece o povo, que conhece eu e você, que muitas vezes dá desculpa esfarrapada, que as desculpas muitas vezes nem convence nem um pastor, porque a gente sabe quem está mentindo e quem não está, irmão. Muitas vezes é um Miguel, e mesmo Miguel de sempre. Aí Deus diz, deixa de dar desculpa. Subam aos montes e peguem madeira para trabalhar. Madeira se fala de estrutura. Era o trabalho braçal na obra. Eu tenho abençoado vocês muito. E vocês têm retido o que eu tenho dado. Atribuindo a casa, aos seus negócios. Vocês têm tempo para fazer tudo, menos para mim. Vocês irão subir aos montes. Eu ordeno a vocês. Não é um pedido, é uma ordem. Vão aos montes e peguem madeira. Peguem machado. Peguem as ferramentas necessárias. Vocês vão fazer a mão sangrar. Vai encaliçar, mas eu quero vocês trabalhando na minha casa. Olha. Quando os fogos estouram final de ano, eu prometo, Deus, que eu vou servir o Senhor melhor. Nos primeiros 3 meses a gente começa a dar desculpa, irmão. A Bíblia diz, aquele que faz um voto com o Senhor e não cumpre, era melhor do que ele tivesse feito. A gente precisa se entregar no altar do Senhor. Dizer, Senhor, não vivo mais eu. É o Senhor que vive em mim. Até quando a gente vai dar desculpas, irmãos? Até quando a gente vai ficar na mesmice? Até quando a gente só vai ler a palavra só quando está na igreja? Até quando a gente vai dar desculpas atribuindo a Deus, dizendo que não pode? É mais interessante ir para um shopping, para uma praia. É mais interessante estar sentado na frente de uma TV para assistir Netflix. Por isso que a sua vida é travada, a minha vida é travada muitas vezes porque a gente não prioriza Deus. Ah, irmãos, tinha uma irmã que disse, eu não vou mais contribuir porque isso é da lei. Eu disse, tá certo. Travou a mão, gastou o que sobrava, sabe com o quê? Com remédio e com Uber para levar para o médico uma menina. Deus, ele não quer você pela metade, ele quer você por completo, irmãos. Que a gente se dedique ao Senhor. Certa vez eu estava em Tamandaré com os amigos, no aniversário de casamento com a minha esposa, e o Senhor falou comigo fortemente que a lapada também vem para cá para cima. Eu sentado à beira-mar, aquele mar bonito, o pôr do sol, a churrasqueira ligada, e disse, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, da onde eu te tirei, meu filho? Ovelha negra da família, drogado, os sonhos frustrados, tu pulava o muro da escola, cursasse só até a 5ª série,
eu te dei conhecimento, eu te dei uma profissão sem tu ousar e pensar em fazer curso. Foi eu que te dei conhecimento. Tu só está sentado nessa cadeira beira-mar porque sou eu que te abençoo. Tu só está comendo essa carne porque sou eu que mando os corvos. Se não fosse eu na tua vida, o que seria de ti? Eu quero que você se dedique mais a mim. Aí eu, no meu senso de autojustiça, disse, mas eu faço demais. Isso é coisa da minha cabeça. Eu estou muito emocionado com a visão do pôr do sol. É muita emoção. E o Espírito Santo, irmão, aquilo ali já me quebrou. E eu querendo dar desculpa ao Espírito Santo. Eu sei que você pode dar mais. Eu sei que você pode produzir mais. Eu queria fazer uma reforma na igreja, irmão. E Deus disse, tu está esperando pelo meu povo por quê? Se eu tenho te abençoado. Ali eu fiquei para lá, fiquei para cá, aí tome Guaraná para lá, tome Guaraná, fiquei aperreado, irmão. Cheguei em casa, minha esposa pegou e disse, meu filho, Deus falou comigo. Eu trabalhando, 200 graus a máquina, fale. Mas rapaz, a gente estava lá em Tamandaré, naquele dia que a gente estava vendo a visão do mar, aquele pôr do sol lindo. Tu lembra? Eu disse, lembro. Mas Deus falou comigo, meu filho, a gente precisa fazer alguma coisa para a obra. A gente não precisa esperar os irmãos, não. Se a gente pode fazer, Deus tem que nos abençoar. Vamos fazer. Eu disse, minha filha, mas a gente tem feito tanto. Ela disse, mas a gente pode fazer isso. Vamos fazer, meu filho. Não se aperreie, não. Essa semana a gente precisa. Eu tinha uma vergonha quando entrava na igreja, irmãos, e via aquele telhado terrível. E quando chovia, era o telhado antigo. Aí saía aquele pó preto, não podia limpar a igreja, tem que limpar antes do culto, porque Deus, tu pode fazer. Eu tenho te abençoado para isso. E na medida que tu fazer, eu vou tocar no coração dos meus para te abençoar mais ainda. Aí eu fui para lá, fui para cá, eu disse, eu vou ofertar na obra do Senhor. Eu vou usar o que o Senhor tem me abençoado para a sua obra. Porque o meu dinheiro também é para glorificar a Deus. É para investir na obra do Senhor. Aí chamei o cara do PVC, eu disse, meu filho, meça tudo aqui. Ele disse, dá tanto. Eu disse, bote. Não disse nada à igreja. Quando os irmãos chegaram, olharam, igreja bonita. Eu fiquei tão feliz, disse, glória a Deus, Senhor. Eu estou tão alegre por ver que a minha vida tem sido de bênção para o teu reino, para dar conforto aos meus irmãos, para que a gente possa te adorar no melhor dos ambientes, porque também a gente tem que atribuir, da mesma forma que a gente quer a nossa casa com PVC, com ar-condicionado, a gente também tem que pensar nisso em prol do reino de Deus, irmão. Então qual é a tua desculpa? Para encerrar, teve um amigo que disse assim, pastor, Deus tocou no meu coração para eu comprar algumas coisas para a igreja. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, vai ter um problema. Qual o problema? Ele disse, eu não tenho dinheiro. Eu disse, como é que Deus dá o projeto e não dá o recurso? Aí ele, mas eu vou dar. Eu disse, meu irmão, faça o que você pode. Eu tenho da sua galinha. Faça nada que você não possa. Agora, se Deus tocou no seu coração, às vezes a gente só vai ter o graveto e a última refeição feita aquela viúva. Mas quando Deus diz, faz primeiro para mim, se é Deus que falou. Porque nós, como os pastores, irmãos, temos que ter discernimento e sensibilidade para saber o que é emoção do povo e o que é direção de Deus. Porque se o irmão vir querer abençoar a obra, ele não tendo nada para comer em casa, a oferta é aceita e a oferta é devolvida. Meu irmão, amém, que Deus te abençoe, mas faça a sua feira, tome. E diante disso, ele ficou pensando. Eu disse, por que tu está assim? Ele disse, porque eu ganhei 23 mil. De vez eu ajudar a obra, eu gastei tudo. Aí eu disse, Deus te abençoou para tu abençoar. Tu não abençoou,
Agora tu tá na escassez e Deus está te cobrando para tu abençoar e tu tem que abençoar, meu irmão. Quantas oportunidades Deus nos dá, irmão? Mas pesa tanto para a gente contribuir no reino, mas na McDonald's, mas na praça de alimentação, aquele Big Mac, né? Aquelas Guaraná grande, aquela vontade de querer almoçar em casa. Eu não vou fazer almoço hoje não, vou pro shopping. Mas para a obra de Deus. Eu tenho um princípio com a minha esposa, eu gosto muito de sair com ela. A gente passou um vale tão grande, irmãos. A oportunidade que tem, eu dou uma voada com ela. Vamos esparecer a mente um pouquinho? E a gente chegou num ambiente, ela disse, vamos ficar mais aqui? Eu disse, vamos. Aí já estava no limite. Vamos dar mais um tempo? Vamos estender. Era para eu voltar, irmãos, na sexta. Eu emendei, aí na segunda. Chegou o dia do culto, bateu uma tristeza no meu coração, irmão. Será que eu estou no culto? Eu estou aqui, rapaz. Espírito Santo, tá. Eu quero estar no culto, Jesus. Eu quero estar no culto. Aí de novo. Viajei, dia de culto. Quinta-feira é 5 da oração. Minha esposa é coordenadora. Aí quando viaja comigo, viaja também a dirigente 5 da oração, o diácono que é marido dela. Aí toda quinta. Eu na quinta voltava na segunda. Eu disse, rapaz, está errado. Porque se Deus tinha aberto a torneira da bênção para eu proporcionar o lazer para minha família, eu estou quebrando o princípio de estar na casa dele, porque estar na casa do Senhor tem que ser prazer, irmãos. Alegrei-nos quando dissermos, vamos à casa do Senhor. Aí fica lá se avestalhando, dizendo, eita, que lugar bonito, vou ficar mais um dia. Vou ficar mais um dia. Aí eu disse, sabe o que vai acontecer, minha filha? A gente queimando tanto culto, Deus vai fechar a torneira, a gente não vai sair para canto nenhum. Então, a partir de hoje, a gente vai viajar. Mas quando der o dia do culto, a gente vai para a igreja. Porque a gente tem que aprender a honrar a Deus na escassez e honrar a Deus também na bonança. E não é só em termos de dinheiro, irmãos. É de vida. É de se condicionar a adorar a Deus em todas as circunstâncias. É você às vezes querer uma coisa e você abrir mão daquilo que você gosta por amor a Cristo. É você não ser egoísta a ponto de dizer, só eu, é por mim, é para mim. Não. Porque a Bíblia manda a gente honrar a família, mas a Bíblia não manda a gente colocar a família acima da obra de Deus, irmãos. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter essa consonância, porque senão dá errado. Porque a gente acaba idolatrando a família, esquecendo de Deus. A gente adora mais um marido, mais um filho, mais um sobrinho, mais um neto do que a Deus. Vou não por quê? Vou para ali, vou para aqui. E qual é a desculpa para Deus quebrar essa desculpa esfarrapada sua de não querer fazer a obra? É o quê? É o trabalho para ele fechar a porta? É o quê, irmão? Porque Deus é aquele que quer resolver o problema na hora. Qual é a tua desculpa que tem possibilitado a tua presença, a tua dedicação no reino para Deus resolver agora? Então que nessa noite a gente possa entender que Deus nos chamou para um propósito. E o propósito maior, a gente nasceu para glorificá-lo. Para se submeter ao seu senhorio e à sua vontade. Para que a gente ame a Ele sobre todas as coisas. Que a gente o honre em todas as circunstâncias. Tanto financeiramente, tanto com a nossa vida, tanto com o nosso serviço ao Senhor. Ele quer que a gente trabalhe na obra. E a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, Ele não quer ver ninguém estagnado. Ele quer ver a sua igreja trabalhando, irmão. Pare de dar desculpa. E seja disponível para Deus. Porque é Deus que sustenta você, a sua casa, a sua família, o seu marido, o seu negócio. Então, trabalhe para o reino. Organize o seu tempo, que dá tempo de você sair. Dá tempo de você ir para o shopping. Dá tempo de você ir para a doutrina. Dá tempo de você comprar as coisas e dá tempo de você dizimar o Senhor. Se a gente remir o tempo e ser mordomo das coisas que Deus nos deu, as coisas fluem, irmãos. Então não tem desculpa para quem realmente ama e está condicionado a fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Aplauda Jesus bem forte nesta noite. Fique de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus com a gente. Vai refletindo sobre tudo que Deus falou contigo. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Olha Deus falando. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho, que não for uma prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás e não medo, sou eu, teu Deus. Se te fechar em uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Quem irá sentar à mesa, enquanto de glória não chora. Aleluia! Aleluia! Glória! Sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Quando eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás e não medo, sou eu, teu Deus. Se te fechar em uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não chora. Aleluia! Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás e não medo, sou eu, teu Deus. Se te fechar em uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Ele é Deus que honra quando Ele é honrado. Oh, filho, Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nesta noite, mas aplauda de verdade. Glorifica Ele nesta noite por esta palavra, em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendi? É que a Bíblia ela tem um poder de nos confrontar. O texto que eu comecei lendo no início diz que a palavra ela foi dura. Mas no meio da palavra dura teve amor de Deus revelado para os discípulos. Pedro disse assim: ainda que a palavra seja dura, mas eu não vou correr, eu vou ficar, porque eu sei que tu me amas. É por isso que tu puxa a minha orelha, é por isso que tu fala desse jeito, é por isso que tu me repreende. E esta palavra dura, ela vem para todos nós.
Nós não estamos aqui na condição de juízes. Nós estamos aqui na condição de intercessor. Se nesta noite a palavra mexeu com você, foi em alguma área da sua vida, você entendeu e quer melhorar, vem aqui para a gente orar com você. Se você recebeu a palavra nesta noite, disse assim: pastor, foi comigo. Essa palavra mexeu e tem algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Eu estou fraco, eu estou desanimado, tem coisas que estão se levantando para querer tirar este vigor meu da obra, para me tirar da obra, para me distanciar cada vez mais, para que eu não faça a obra de Deus com excelência. Vem aqui que nós vamos orar por você. Se você precisa de uma oração nesta noite, nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para ser intercessor pela tua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não é para a morte. Mas a palavra do Senhor, ela gera vida na nossa vida. Nós não estamos aqui para te julgar. Mas pior coisa é você entender a palavra, receber a palavra e permanecer no mesmo estado. Mas essa palavra, ela vem para transformar a nossa vida. Ela vem para nos motivar cada vez mais a colocar a mão no arado, a trabalhar ainda mais para o Senhor, com mais amor, com mais desejo, com mais entusiasmo, com mais empolgação, porque este foi o desejo de Deus para com o povo, dizendo assim: a prioridade de vocês está errada, está na hora de mudar a prioridade. Enquanto nós não mudarmos a nossa prioridade, a nossa vida vai ser como o povo de Israel, andando em círculo. Mas Deus não quer que a gente ande em círculo. Deus quer que a gente chegue na Canaã celestial. Amém? Vem para cá. Queria convidar o pastor Eliezer. Ele vai fazer uma oração. Talvez você não venha, mas eu sei que a palavra nos confrontou nesta noite. E eu queria que você botasse a mão no teu coração. Porque muitas vezes alguém tem coragem, mas tem outro que não tem. Mas independente, a palavra mexeu com todos nós. Nós queremos nesta noite abençoar a tua vida em nome de Jesus. O que eu achei interessante na mensagem é quando você falou do rapaz que não é evangélico ainda, mas ele aprendeu o princípio. Eu fiquei com medo de se converter. Fiquei. Para não mudar. Você entendeu? Quando a gente está desviado, a gente olha para a igreja diferente. Não é? O culto eu recebo diferente, o louvor eu recebo diferente. Depois que se converte, misericórdia. Você está me entendendo, igreja? Não é todo mundo assim, não. Eu sei que não é. Vamos fazer valer a pena esse evangelho. Vamos fazer valer a pena. Colocar isso em nossas vidas. Porque é interessante, eu vi que quando não dizimava a igreja, não ofertava a igreja, a lavoura tinha problema. Enquanto ela abençoava a igreja, tinha problema lá, o solo. Veja como é sério. Então, com certeza, quando eles começaram a formar a igreja, a fazer a igreja, o templo, a lavoura produziu. Por aí. Então, o tempo de Deus tem muito a ver com tua casa. O tempo tem muito a ver com teu emprego. Por aí. Quando eu me dou aqui, as coisas começam a acontecer lá. Quando eu me esforço aqui, começa a brotar lá. Tem muito a ver. O teu posicionamento diante de um templo vale muito. Tem mais alguém que quer vir para mim orar? Vem. Vem. Pressão, pastor. Está empancado lá a coisa, está amarrada lá. Hoje é dia de desatar nós. Vem. Eu quero orar a tua vida em nome de Jesus. Vem cá. Vem. Não dói não. Não dói não. A oração não dói não, só faz bem. Amém? Querido Deus, as tuas filhas vieram, Senhor. Tu sabes qual é a área, tu sabes qual é o problema, dificuldades. Mas elas estão aqui rendido a Ti, Senhor. Não só um corpo, mas uma mente, um coração, Senhor. Um espírito rendido a Ti, Senhor. Tu sabes, Pai, que hoje desbloqueia agora, no nome de Jesus, aquilo que está preso, aquilo que está bloqueado. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai, que elas vejam os frutos dessa postura dela no templo.
Quero ver os frutos do que elas estão fazendo nesta noite aqui no altar, dizendo: eu vim ao altar para ser restaurada. Eu vim ao altar para ser mudada. Que as coisas comecem a mudar pela postura dela na casa do Pai. A entrada dela nesse lugar, para o degrau subido, Senhor. Ela está declarando aqui: Senhor, eu acredito em Ti. Eu creio que Tu há de fazer uma coisa grandiosa, Pai. E eu creio que ela irá testemunhar nesse dia, testemunhar da postura dela diante da Tua presença. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Deus, abre os caminhos, Senhor. Quebra os laços, quebra as barreiras e glorifica o Teu nome na vida das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, quero avisar para a igreja que sexta-feira nós temos círculo de oração. 7 horas nós estamos aqui e você não pode perder, em nome de Jesus. E no sábado, querido, eu queria pedir ajuda da igreja, algumas irmãs, eu conversei antes do culto, e sábado nós vamos ter a festa das nossas crianças, tá certo? Mas a gente não vai divulgar, porque nós só temos 30 brinquedos, então o número vai ser limitado. Então a gente vai pegar e vai dar, sexta-feira eu vou entregar tipo uns ingressos. Cada criança nossa, tá certo? Nós temos 10 crianças, vai poder trazer no máximo 2 coleguinhas. Pode ser um primo, um colega, um vizinho, só 2. Tá certo? A gente vai ter pula-pula, vai ter algodão doce, vai ser uma tarde de recreação. Então, sábado, de 1 às 5h30, mais ou menos, nós estaremos aqui em nome de Jesus, tá certo? Então, as crianças de Abel Chamar, se preparem. A gente não pode fazer o Dia das Crianças como nós gostaríamos, mas a gente também não vai deixar passar em branco, tá certo? Então, a gente vai se divertir, vai ter brincadeira. A Fernanda já está preparando aí algo bacana. E todos nós vamos estar aqui apoiando, ajudando, participando, De 0 a 100 anos, a gente está aqui em nome de Jesus, dando lugar ao Senhor Jesus. E creio que será uma bênção, uma tarde abençoada em nome de Jesus. Então, sábado, marca aí na tua agenda, em nome de Jesus. E no domingo, se Jesus voltar, nós estaremos aqui com o culto da família, a partir das 7 horas da noite, em nome de Jesus. Não se esqueça do quilo de alimento. Amém? Contribua com esse propósito, para que a gente continue abençoando a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está saindo daqui muito abençoado? Amém. Irmã Tadinaína, vem fazer esta oração nesta noite, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta palavra e por tudo que o Senhor proporcionou para nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos mais necessitam de oração? A Senhora, justo e soberano e eterno Pai, Senhor Deus, a glória, te agradecer, Deus, pela rica oportunidade de estar na tua casa, de poder te adorar e exaltar o teu nome. Palavra abençoada, Deus, que eu e você venha pôr em prática cada palavra que foi dita aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, palavra de ensinamento, para mim e para a tua vida, que nós possamos refletir e colocar o Senhor em primeiro lugar. Que nós venhamos ter discernimento quando é a voz do opressor, oprimindo eu e você, impedindo eu e você de chegar na casa do Senhor e entregar o nosso melhor, Então que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, somos reparadores. Que Deus nos leve em paz e segurança, nos dando livramento, abençoando a vida do pastor Anderson e do outro pastor, o pastor Eliezer, Que Deus leve e dê livramento, acampe anjos ao redor, Abençoe a vida dele, a família dele, Que eles chegaram aqui para nos abençoar e vão sair abençoados também. Porque eu creio, que aquele que ele contribui na obra, irmão, o Senhor, ele recompensa, E assim como eles, nós também vamos sair daqui abençoados e recompensados. Porque estar na casa do Senhor, irmão, é recompensa. Então, que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado e possamos mastigar esta palavra, porque sexta-feira tem mais. Que eu e você possamos estar aqui para também nos alimentar e regar a semente para domingo, no culto da família, continuamos a aprender e a mastigar, irmãos. Então, que Deus nos permita
mais um dia de graça e de livramento na vida dele. Então que Deus nos abençoe, nos leve em paz e segurança. É isso, Deus, que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Levanta a tua mão assim bem alto em nome de Jesus. Isso. Pastor Eliezer vai me despedir com a cabeça em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte nesta noite. Aperta a mão dos seus irmãos, da sua irmã. Dê um abraço e diga: foi bom você ter vindo nesta noite. E nos ajude recolhendo as cadeiras.